Minha irmã, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. E eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos ler a partir do versículo 8. Mas vamos lendo um pedaço por pedaço. Então você deixe-a aberta aí para a gente ler um trecho, falar sobre ele e ler outro trecho e falar sobre ele. Permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhe a partir do versículo 8 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, nossa meditação desta noite. E creia que o Senhor é aquele que pode falar aqui conosco na igreja, ao nosso coração, e aí com você em sua casa, aos seus corações. A pergunta sobre a qual diz que falaria nesta noite, e muito diretamente a você, é: e aí, vai tudo bem com você? Eu quero perguntar de novo: e aí, vai tudo bem com você? Pode parecer brincadeira perguntar isso nesses dias, não é verdade? Li um postzinho de um cartaz de rua, mais ou menos da seguinte forma: seja gentil, nesse tempo ninguém está bem. E olha que eu concordo. Nós temos visto as pessoas angustiadas, nós temos visto as pessoas estressadas. Ninguém está bem. Todo mundo está de alguma forma assim, mais ou menos, talvez mais para menos do que para mais, esses dias incertos e angustiosos. A ansiedade, a gente já vinha tratando disso há muito tempo. Há pelo menos mais de uma década a gente tem falado disso muito nas igrejas. A ansiedade tem sido considerada um problema, ou o maior problema de saúde mundial. E nos parece que ela encontrou um parceiro assim para andar de mãos dadas, o corona, não é verdade? E aí nós hoje, ou todo mundo via de regra, fica torcendo para o vírus não chegar e clamando para a ansiedade partir. Essa seria a realidade que a gente está vivendo. Aliás, a ansiedade tem sido um dos dificultadores para o tratamento da Covid. Aliás, muitas pessoas que estão em enfermaria têm que ir para a UTI e às vezes serem entubadas por conta da ansiedade. Isso tem sido um problema muito grave. E agora olha para o texto. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver a história de alguém que passou um dia ruim, que passou um tempo difícil. E como que o Senhor agiu com essa pessoa nesse tempo? Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, senhor meu, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Só até aqui, agora, até o versículo 17. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria pensar com você que há tempos na vida em que tudo vai muito bem, obrigado. Há tempos na vida em que tudo vai muito bem, obrigado. E era desse jeito com essa dona, com esta sunamita. Olha a descrição que o texto nos dá dela. Primeiro, ela é rica, no hebraico, literalmente grande. Era uma grande mulher. Era uma mulher que habitava no meio do seu povo, uma mulher respeitada, uma grande mulher, uma mulher rica, uma mulher abastada. Olha que quando Eliseu lhe pergunta: que se há de fazer por ti? Quer que fale de você para o rei? Quer que fale de você para o comandante do exército? Ou seja, precisa de alguma coisa na área da política, precisa de alguma coisa na área da segurança pública, e ela fala: olha, eu habito no meio do meu povo, estou bem, não tenho precisado de nada, a gente tem tudo que a gente precisa, muito obrigado, a gente não está precisando de nada. Era uma mulher casada, tinha família,
O seu marido, um homem já velho, experimentado, era fazendeiro, batalhador, trabalhador, bom administrador, dono de terras, muitas terras, propriedades, gente ao seu serviço, servos, lavouras bem produtivas, animais para o serviço, para o trabalho. Naquela época era uma família rica, uma mulher boa, de posses, uma mulher abastada na vida, uma mulher bem de família, e era parte do povo de Deus, do povo de Israel. Então veja só que ela era da aliança, ela habitava em Sunem, que ficava perto de Jezreel, então fazia parte das 10 tribos do norte, ali com o povo de Israel, desenrolada, ativa, além de próspera, e por isso que era próspera, batalhadeira e trabalhadeira, entendia das coisas de casa, e com o seu marido, olha, vamos fazer uma reforma, vamos chamar um pedreiro, vamos fazer um quarto em cima, vamos arrumar a coisa para que esse moço aqui possa ficar mais tranquilo. E por fim, depois de tudo isso, que lhe faltava alguma coisa muito importante, alguma coisa que preencheria a sua vida, e o Senhor lhe deu. Ela teve um filho, um menino bonito, um menino bom, um menino amável, um menino que era parceiro da família, um menino que caminhava com o pai ainda novo para a lavoura, para as lidas da roça, um menino que estava envolvido. Então essa família era uma família perfeita, tinha tudo nos seus devidos lugares, não tinha mesmo do que reclamar. E tem tempos na vida, meus irmãos, que é assim, está tudo bem, dá tudo certo. E aí eu acredito que a gente deve aqui pensar que todos nós já tivemos tempos assim na vida, ou parar para pensar que nós, apesar da pandemia, estamos nestes tempos assim da nossa vida, que está tudo muito bem. Mas eu também queria pensar com você que quando as coisas não vão muito bem, a gente começa a valorizar aquilo que nós tínhamos quando ia tudo bem, quando nós tínhamos, quando nós podíamos e quando nós não fazíamos. E talvez até mesmo reclamávamos, não é verdade? E acredito que esse momento de pandemia que nós temos vivido, quando temos que mandar um culto para você, uma mensagem para você, aí na sua casa, por meio da tecnologia, você deve pensar assim, como que eu gostaria de estar na igreja, como que eu gostaria de estar ao lado dos irmãos, como que eu gostaria de estar vendo o louvor tocar, como que eu gostaria de estar abrindo a minha boca para cantar. E aí você vai se lembrar que quantas vezes você veio à igreja, talvez emburrado, injuriado, e lamuriando, e rancoroso, e não sei de que forma, sei lá, vai se lembrando aí, e você sentou e ficou de boca fechada, e você não louvou, e você não cantou. Ou quantas vezes você teve a oportunidade de não vir, mas não veio por puro comodismo e preguiça. Então, meus irmãos, eu acredito que esse é um tempo de arrependimento para nós, de considerarmos de um ano para trás e reconhecermos, quem sabe, a nossa ingratidão para com o Senhor, de tudo que Ele fez por nós, e fez, e fazendo, nós estávamos, sabe, resmungões e reclamando com Ele. E talvez, quem sabe, ainda hoje você precisa considerar isso, porque presta atenção, eu estou falando aqui, você está aí na sua casa, sentado no seu sofá, talvez na sua cama ou na mesa aí na sua cozinha, talvez já com o prato da sua janta ou o lanche ali, ou não sei como, mas você está na sua casa, depois de um ano de pandemia, e você tem o sustento e o alimento, e você tem a sua família, porque você não chorou, e você não lamentou pela perda de entes queridos, mas quem sabe você está reclamando e está resmungando. Olha só, é tempo, meus irmãos, de nós reconhecermos que o Senhor tem cuidado de nós, tem dado para nós um tempo bom, mesmo no meio de toda a adversidade, luta e tristeza que o mundo passa, Ele tem cuidado de mim. E Ele tem cuidado de você. Há tempos na vida em que tudo vai muito bem, obrigado. E eu acredito que a maioria de nós, mesmo na pandemia, estamos passando por este tempo em que podemos dizer, vai muito bem, obrigado. Mas a segunda coisa que eu queria pensar com você, agora você olha do versículo 18 para frente, 2 Reis 4:18 para frente. Tendo crescido o menino, já virou um meninão, um rapazote, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai, ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço, leva ele para a mãe dele. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu.
Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela diz: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-se-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus, Eliseu, lhe disse: deixa, porque sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, e lhe deu aviso, e disse: o menino não despertou. Só até aqui. Primeiro, meus irmãos, tem tempo na vida da gente em que tudo vai muito bem, obrigado. Mas tem tempo na vida da gente em que as coisas realmente vão de mal a pior, em que elas não estão bem mesmo. No exato momento em que eu estudava e redigia essa frase à tarde, passava o anúncio em nossa cidade da morte do professor Márcio. Aliás, da morte não, do cortejo que logo depois aconteceria até o cemitério. Tem coisas que acontecem, tem momentos na vida, e especialmente quando a morte bate na porta e se faz companheira, em que os dias ficam insuportáveis, ficam de fato angustiosos. E para a sunamita, a vida também apresentou a sua carranca. E acredito, meus irmãos, que muitas pessoas na nossa cidade estão com os corações completamente desconsolados, porque a vida também lhes mostrou sua carranca. Essa mulher está em casa, o dia começou normal, tudo bem. Acordaram, comeram, distribuíram as tarefas, e o menino seguiu com o pai para a roça, com os servos para a colheita, para cegar os grãos, para colher os grãos, e tudo ia muito bem. Mas lá o menino passou mal, alguma coisa, um mal súbito, uma insolação muito forte, não se sabe o que foi, de forma que o pai leva ele para a mãe dele cuidar dele. E a manhã daquela dona acabou, ela teve que pegar o menino e colocar sobre os seus joelhos, e ela ficou acariciando o seu filho, o bem precioso que ela tinha. E até o meio-dia, a situação já estava tristemente resolvida, porque o menino morreu. Ela pegou o menino, colocou o menino na cama do profeta, fechou a porta, não falou nada com ninguém e foi atrás do homem de Deus. Meus irmãos, de manhã até o meio-dia, em talvez 6 horas ou menos do que isso, sua família, sua casa, seu mundo, tudo desabou de ponta cabeça. Eles tinham planos para o dia, levantaram, foram trabalhar, foram para a lavoura. Tinham planos para a semana, o sábado, o dia do descanso estava chegando, iriam adorar, iriam celebrar. Eles tinham planos para o mês, a festa de lua nova, o primeiro dia do mês, era dia de celebração em Israel. Eles tinham plano para o dia, tinham planos para a semana, tinham planos para o final de semana, tinham planos para o mês e para o outro mês. Mas Deus tinha outros planos. Os planos de Deus são diferentes e nós muitas vezes não os entendemos. E apesar de dolorosos, eles são perfeitos e o Senhor sabe disso. Havia um projeto do eterno Deus para cuidar daquela família e para ministrar algo sobrenatural em suas vidas. Meus irmãos, tem sido também assim nos nossos dias. Há um ano atrás, nós ouvíamos as estatísticas da Covid, e eu me lembro de estar assistindo o jornal quando aconteceu a primeira morte no Brasil. Mas eram números, no início, pequenos, e depois ainda que maiores, números frios de estatísticas. Passado um ano e muito mais agora, e especialmente do último mês para cá, estes números não são frios de estatísticas mais. São rostos conhecidos de pessoas queridas, de pessoas amadas, de familiares que partiram
e não poderão ser vistos mais. Pessoas entram andando no hospital em um dia e no outro dia estão sendo entubadas, estão morrendo. Dias assim em que as coisas mudam de ponta cabeça, em questão de horas. A melhora é longa, é demorada. Semanas e até meses de internação em UTI, esta Covid tem proporcionado. Mas as pioras e as notícias ruins são muito rápidas. E nós entendemos, meus irmãos, que neste momento nenhuma dor deve ser desmerecida. A dor daquele que tem infectado o seu pulmão, a dor daquele que tem lutado o seu coração, e a dor daquele que tem angustiado a sua cabeça pela ansiedade. É claro que uma dor pode ser maior do que a outra, mas nenhuma dor pode ser desmerecida. E então pergunte aí, como vai com você? Talvez está doendo aí no seu coração. Talvez está doendo na sua cabeça. Talvez tem familiares seus que está doendo lá no pulmão. Um pulmão infectado, um corpo que está ferido pela Covid, ou por outra enfermidade que seja. E o que fazer diante desse cenário? Duas coisas que nós precisamos fazer, olhando para essa mulher. A primeira é não perder a fé. Guarda isso no seu coração. A primeira é não perder a fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos deixar a nossa fé desvanecer. Esse tempo é para que a fé seja aquecida e não esfriada, não gelada. Um autor disse que essa mulher perdeu o filho, mas não perdeu a fé. Disse que um homem que perder tudo neste mundo, mas não perder a sua fé, ele ainda guarda o que é mais importante. E olha que fé dessa mulher. Ela pega o menino morto e não fala com ninguém. Coloca em cima no quarto do profeta, na cama do profeta, fecha a porta e vai atrás do profeta. Eu quero que você entenda que o profeta é homem de Deus, é boca de Deus, é voz de Deus, é representante especial e oficial de Deus. E quando essa mulher coloca o filho morto sobre a cama do profeta de Deus, ela está dizendo assim: eu não posso fazer mais nada. Não há nada que eu possa fazer. Eu dependo totalmente do Senhor. Só Deus pode resolver essa situação. E ela vai atrás do profeta para que Deus resolva essa situação. Ela queria o seu filho vivo de volta. E ela vive nos dias do profeta Eliseu. Prestou atenção que o profeta Eliseu fica na sua casa? Prestou atenção que o profeta Eliseu passa muito na sua casa? Prestou atenção que o profeta Eliseu tem um quarto para ele na sua casa? E todas as vezes que passa, descansa, conversa, fala, abençoa, ora, ministra a palavra. Prestou atenção nisso? Lembra de como Jesus passava na casa dos seus amigos? Lázaro, Marta, Maria. E aqui Eliseu passa na casa da sunamita. E lembra que Eliseu tinha um mestre, um profeta antecessor que o treinou, que o ungiu, Elias. E você vai se lembrar que Elias fez um milagre, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. E você acha que essa mulher não sabia dessa história? E você acha que naquele mundo, naquela época, mesmo sem WhatsApp, rede social, essa notícia não tinha ocorrido, e essa mulher não sabia dessa história? Então você acha que ela está indo atrás de Eliseu para quê? Olha, só tinha acontecido aquela ressurreição. E essa mulher está indo atrás do segundo milagre, da segunda ressurreição, da história da humanidade. E é por isso que eu quero te dizer, perdeu o filho, mas não perdeu a fé. E que fé! E aí eu penso assim, cria muito mais do que eu, cria muito mais do que você. Se ela contasse para alguém, alguém ia dizer assim: mas só aconteceu uma vez com Elias, não aconteceu mais. Você acha que isso vai acontecer na sua casa? Por isso ela não fala com ninguém. Que fé! Essa fé é a fé de Abraão. Porque quando Abraão quase ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar, diz no Novo Testamento que de fato ele estava disposto a sacrificar o seu filho, porque Deus era poderoso para ressuscitá-lo, para reavê-lo. E de fato há outra similaridade com a história de Abraão. Porque um dia o anjo chegou e disse assim para Abraão: olha, daqui a 1 ano, por este tempo, Sara vai ter um menino nos braços. E Sara estava ouvindo por detrás do pano da tenda, e ela riu. Gênesis 18, 14.
Mas logo depois ela estava com Isaac nos seus braços, e Isaac significa riso de Deus, sorriso, alegria. E aí ela não riu mais da promessa de Deus, mas ela riu com a promessa de Deus. E tantos tempos depois, Eliseu passa na casa dessa mulher e diz: olha, daqui 1 ano você vai estar segurando um filho também. Então, essa mulher tem a fé do pai Abraão, do povo de Israel. E a gente precisa destacar aqui ainda, meus irmãos, além desta similaridade de Sara com a sunamita e da fé de Abraão com a fé dela, o alinhamento tão perfeito e tão justo e tão lindo das promessas de Deus no desenvolvimento do plano redentivo de Deus. E eu falo isso, sabe por quê? Porque Deus é Deus de milagres, e nós temos vivido dias em que temos clamado por milagres e temos visto o Senhor operar milagres, além daquilo que a medicina pode fazer. O Senhor tem colocado a sua mão e feito, e vai continuar fazendo. Mas há 3 momentos especiais na Bíblia de milagres. O primeiro momento é o êxodo, a saída de Israel do Egito para a terra prometida com Moisés. O segundo momento são os ministérios de Elias e Eliseu. E o terceiro momento são os ministérios de Jesus e dos apóstolos. Estes são momentos de concentração de milagres, momento milagre. E essa mulher está vivendo um momento milagre na vida, ou na história de Israel, e agora na vida dela e da família dela. Essa mulher conhece o Senhor, essa mulher é temente a Deus, essa mulher tem como sua maior riqueza o Senhor, e depois do Senhor a sua família. Sua fé é o seu grande prêmio, o seu grande presente. Está vivendo um momento perfeito, um momento de milagre, e ela tem uma fé robusta para buscar este milagre. Você entendeu? A fé que é dom de Deus, e o tempo que ela está vivendo para experimentar esta fé. Momentos ruins são momentos para experimentarmos a nossa fé. Momentos ruins são momentos para ficarmos perto de Deus. Eu queria que você guardasse isso no coração. Eu comentei outro dia de um filósofo famoso na rede social chamado Leandro Carnal. E ele falando sobre a diferença dele para Paulo. E ele fala que só tem uma diferença dele para Paulo. O que ele fala depois está certo, aí está completamente errado, porque são infindas diferenças para Paulo. Mas ele diz que a diferença dele para Paulo é que Paulo acredita que há um ser supremo e superior que controla e governa todas as coisas para o nosso bem. E ele diz assim: e as pessoas que têm esse tipo de fé, elas são felizes, e eu realmente invejo essas pessoas. Está entendendo? Nós somos os loucos do mundo, mas os sábios do mundo já estão tendo inveja de nós. Mas a gente precisa de uma fé bíblica, robusta, forte. Essa mulher perdeu o filho, mas não perdeu a fé. E é porque não perdeu a fé que ela pôde reaver o seu filho. Primeira coisa então, nestes tempos ruins, quando tudo vai de mal a pior, é não perder a fé. Não perca a sua fé no Senhor. Mas a segunda coisa é buscar a ajuda certa. Fé não é depender só de cima e não fazer nada aqui embaixo, não dar um passo sequer. Isso é importante pensar. A fé não é alienação. A fé também não é irresponsável. A fé cuida, corre atrás, dá seus pulos. A fé usa máscara. A fé usa álcool em gel. A fé corre para o médico quando é preciso. A fé também guarda protocolos científicos sérios e que têm se mostrado importantes na Covid. Não somos irresponsáveis. Buscamos ajuda. Ela deixou o filho morto e ela foi correr 32 quilômetros no lombo de uma jumenta até o Monte Carmelo, aonde estava o profeta. E quando ela vai chegando, ainda de longe, Eliseu a divisa e manda que Geazi corre até ela e lhe pergunte: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E é daí que saiu a pergunta: e aí, vai tudo bem com você? Geazi chega para ele e pergunta assim: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? Preste atenção, quem mandou perguntar isso foi o profeta. É o Senhor que está perguntando. Olha o que importa para Deus. A mulher era rica, a mulher era bem relacionada, a mulher tinha tudo que precisava na terra, mas não é perguntado para ela da sua terra, não é perguntado para ela das suas posses, não é perguntado para ela das suas relações políticas, nada disso importa. O que importa aos olhos do Senhor, aqui embaixo, depois da fé nele,
é nossa família. Sabe por quê? As outras coisas podem ocupar a nossa mente, mas só nossa família pode estremecer o nosso coração, pode abalar o nosso coração, tanto de alegria quanto de dor e de tristeza. Você precisa entender o que importa para você. Nesse tempo de pandemia, tem sido divulgado e de forma estatística correta o aumento dos casos de divórcio, porque aquele marido, aquela mulher que não precisava de ficar se olhando na cara, ou aqueles pais e filhos que não precisavam conviver juntos, agora tem que ficar dentro de casa, porque tem até toque de recolher. E aí como é que fica dentro de casa olhando para a mesma pessoa? Não quer olhar para a cara da pessoa. E quanta gente dentro da igreja do Senhor Jesus não tem prazer de estar na sua casa. A casa não é um ninho de amor, é um ninho de cobra. E você tem que pensar nisso. Olha, se você não tem felicidade e alegria de estar em sua casa, você tem que colocar isso diante do Senhor Jesus hoje, porque Deus pode começar a mudar isso hoje. Se sua casa não é lugar de alegria, de paz, de felicidade, você tem que começar a buscar mudar isso hoje. Porque o Senhor te dá a oportunidade nessa pandemia, dessa situação ser tratada. Olha que interessante, para Geazi a mulher fala assim, tudo bem. Resposta seca, mas ela segue, e quando ela chega aos pés de Eliseu, ela se lança aos pés de Eliseu, agarrada, abraçada, chorando, e não fala nada, mas sem dizer nada, ela fala tudo, e o profeta entende tudo, que o seu coração estava angustiado. O Geazi chega, e não entende nada, e tenta arrancar a mulher, e Eliseu diz, não, deixa ela aqui, ela está chorando, ela está angustiada, tem alguma coisa errada, e é com o filho dela. Você já corre lá para resolver. Eu queria pensar com você aqui o seguinte, você precisa buscar a ajuda de Deus. Mas a ajuda de Deus será propiciada para você por meios muitas vezes ordinários, através de pessoas, instrumentos humanos. Mas você tem que saber reconhecer qual instrumento humano Deus quer usar na sua vida e poderá usar para cada situação. Olha, tem situação que Geazi vai ser útil e não tem que ser desprezado. Mas tem situação que só Eliseu pode resolver na sua vida. Geazi não resolve o negócio que é para Eliseu resolver, só o que é para ele resolver. E então essa mulher conta com a ajuda de Eliseu. E quando Eliseu manda Geazi ir lá com o bordão dele e colocar sobre a cabeça do menino, a mulher fala, nada de bordão, nada de intermediários, nada de Geazi, eu não largo o Senhor, é o Senhor que tem que ir na minha casa, é o Senhor que tem que resolver, é o Senhor que é profeta. Essa mulher busca a ajuda de Deus, mas no lugar certo, na pessoa certa. E é por isso que ela vai ser ajudada. Tem coisa que só Eliseu pode fazer. E aqui eu queria dizer para você duas coisas. Primeira coisa, você tem que achar alguém para abençoar a sua vida. Você precisa de alguém. Você não é a melhor pessoa do mundo. Ninguém é. Você precisa que alguém ajude você. Você precisa se abrir para ajuda. Nós não podemos achar que somos uma ilha e não precisamos de alguém. O cristianismo não é um voo solo. O cristianismo, aliás, ser crente e casar são as duas coisas que não dá para fazer sozinhos. Você precisa de alguém, você precisa se abrir para alguém, você precisa ter alguém que abençoe sua vida, você precisa ter alguém que caminha com você, você precisa de alguém que te coloque para cima quando você está para baixo, mas alguém que também dá uma furadinha no seu balão quando você está inchado demais. Você precisa de alguém que ore por você quando as coisas vão de mal a pior. Você precisa de alguém que fale com você aquilo que você precisa ouvir e que é importante você ouvir. Essa é a primeira coisa. E não vai ser qualquer um. Mas a segunda coisa é que você precisa ser Eliseu na vida de alguém. Você não pode querer só também a bênção. Você precisa ser instrumento do Senhor e abençoar vidas de pessoas que precisam. Bom, em primeiro lugar, tem momentos na vida da gente que tudo vai muito bem, obrigado. E assim você responde. Mas tem momentos na vida da gente em que as coisas vão de mal a pior. E nestes momentos nós não podemos perder a fé. E nós precisamos buscar a ajuda certa. Mas em terceiro lugar, eu quero que você olhe para o versículo 32, até o versículo 37. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou Geazi,
e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Em primeiro lugar, tem tempos em que na nossa vida tudo vai muito bem, obrigado. Em segundo lugar, tem tempos na vida da gente em que tudo vai de mal a pior. Mas em terceiro lugar, eu queria te dizer que Deus pode trazer novos e bons tempos para a sua vida. Deus pode trazer novos e bons tempos para a sua vida. Eliseu chegou até a casa da sunamita. Quantas vezes ele já passara por ali, na bela e na boa acolhida desta mulher e de sua família. Mas agora ele está indo com um propósito muito específico. Meus irmãos, nós estamos na nossa jornada de vida cristã com o Senhor, o privilégio de sermos habitação do Espírito Santo, casa da palavra de Deus, de sermos família da aliança, povo santo de Deus, que coisa boa. Mas há momentos em que nós vamos poder experimentar de um agir especial de Deus na nossa vida. Isso poderá ser propiciado por um problema adverso, ou como por uma enfermidade também. Tempos ruins são oportunidades para o Senhor agir, e é por isso que nós devemos buscar e clamar. Eliseu chega na casa da mulher, entra no quarto que era dele, e fecha a porta, e vai conversar com Deus. Spurgeon diz o seguinte, que Eliseu deitou-se sobre o menino de um jeito tão estranho, porque ele estava dizendo assim: olha, Senhor, ou a carne desse menino esquenta com o meu calor, ou o meu corpo vai gelar com a frieza desse menino, mas eu não desço daqui. E pensa na cena estranha, o profeta grande, já adulto, velho, encolhido em cima do menino, a mão em cima da mão do menino, a boca em cima da boca do menino, os olhos em cima dos olhos do menino, o corpo dele em cima do corpo do menino. Que cena mais estranha, mais esquisita. E aí você pensa, para que isso? O profeta podia ressuscitar o menino? Não, claro que não, porque o profeta ficou encolhido em cima do menino, agarrado em cima do menino, e ele desceu de cima do menino, e o menino só estava com a carne quente, mas estava morto ainda. Sabe por quê? Profeta, é voz de Deus, é boca de Deus, é palavra de Deus, e conhece a palavra de Deus, e ele sabe que só Deus é o dono da vida, e não ele. E é por isso que a primeira coisa que ele fez foi entrar no quarto, fechar a porta, sabe? Depois que ele fechou a porta, o texto fala que a primeira coisa que ele fez foi orar, foi falar com Deus. Porque não dependia dele, dependia do Senhor. Então por que ele faz isso e deita em cima do menino? Primeiro ele ora, mas depois ele se compromete. É oração comprometida. Então da mulher a gente vê uma fé, fé. Mas de Eliseu e do profeta a gente vê uma oração comprometida. Geazi chegou, colocou o bordão em cima do menino e chega para Eliseu e fala: o menino não acordou não, nem viu que o menino estava morto. Mas Eliseu chegou e já viu que o menino estava morto. E então comprometidamente se coloca em cima do menino. Sabe por quê? Porque Eliseu aqui representa o Senhor e a palavra do Senhor. É vida, é compromisso de Deus. Eu quero que você guarde no seu coração que o Senhor está comprometido com você. E olha, tem dias e momentos, e às vezes tanto tempo, em que você não está comprometido com o Senhor, em que nós não estamos comprometidos com o Senhor, mas o Senhor continua comprometido. E talvez momentos em que nós somos infiéis, mas o Senhor não pode ser infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É fiel, é imutável. Guarda isso no seu coração. O dia dessa mulher, tudo ia muito bem, e de repente foi de mal a pior. Mas até o final, tudo já estava resolvido. O dia começou normal, no meio desabou com a morte, mas no final terminou com um milagre. Olha o cuidado do Senhor. E assim, só indo um pouco para frente, abrindo um parênteses aqui para frente, no capítulo 8, versículos 1 a 6, depois de um tempo de grande fome, Eliseu diz para essa mulher, havia um relacionamento, ele diz assim: olha, vai para outros lugares porque vai ter fome aqui. A mulher fica 7 anos morando com os filisteus, com sua família, mas depois ela retorna, e quando ela retorna, não encontra as terras dela mais, haviam se apossado de suas terras, não encontra mais nada. E aí, Geazi está conversando com o rei. E conversando com o rei pergunta assim: o que Eliseu fez? Olha o senhor, como que o senhor está cuidando. O senhor desperta no coração do rei o interesse para saber do ministério de Eliseu. E Geazi conta o que tinha feito. E o rei pergunta: mas aqui, ele ressuscitou o menino mesmo? E Geazi fala: ressuscitou, é o filho da mulher tal, da sunamita, aquela mulher de Sunem. E o rei fala assim: então manda chamar essa mulher.
E aí Geazi chama a mulher, e o rei fala assim: olha, está aqui o oficial, está o pessoal do cartório, a terra da senhora, e as colheitas todas que a senhora perdeu, está tudo pago aqui para a senhora. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Não despreza Geazi também, porque um dia Eliseu vai te ajudar, vai jogar-se sobre a morte, vai ser instrumento para que vida chegue na sua casa. Mas outro dia Deus vai usar Geazi. Então Geazi não pode ser desprezado, cada um no seu lugar. Tem coisa que só Eliseu vai resolver na sua vida, mas tem coisa que Deus vai usar Geazi também. Então você precisa entender que você precisa de muita ajuda. E você tem que ser muita ajuda para quem precisa também. Tem que ser Eliseu e muitas vezes tem que ser Geazi também na vida dos outros. Tem dias em que tudo vai muito bem na nossa vida, obrigado. Segundo lugar, tem dia que as coisas vão de mal a pior na nossa vida. E nesses dias nós não podemos perder a fé e temos que buscar a ajuda certa. Mas tem dias em que o Senhor poderá fazer novas as coisas, trazer tempos bons e novos para nós novamente. E Ele vai fazer isso de forma extraordinária e sobrenatural. Mas eu quero terminar dizendo para você, em quarto lugar, que Deus encerrou a história. E é por isso que nós começamos lendo Apocalipse capítulo 1. O final já foi escrito. O final não aconteceu ainda, mas o final já foi escrito. E Deus encerrou a história para ser um tempo bom e perfeito eternamente. Para que por toda a eternidade seja bom e perfeito. A sunamita sentiu a ferida cruel, cravada na sua alma pela morte. Nós temos sentido, percebido, ouvido falar, lidado com pessoas da dor terrível e lacerante da morte nesses dias também. Até então só tinha acontecido uma ressurreição, Elias e o filho da viúva de Sarepta. Depois aconteceu com Eliseu a ressurreição, o segundo milagre de ressurreição da história. Nos dias do ministério de Jesus, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. No ministério dos apóstolos, Dorcas com Pedro, Eutico com Paulo. Que alegria que após cada evento extraordinário desse de devolução da vida ao morto, estas famílias não devem ter experimentado. Mas cada um deles que foram revividos morreram também depois. Só que um dia, a morte que se gabava de ser vitoriosa, de ser bem armada com seus aguilhões, de ser o último inimigo a ser vencido, sabe? O pior, e é capaz de causar a dor mais lacerante na alma, encontrou-se com o Nazareno, em um túmulo em Jerusalém, e viu que aquele Nazareno era diferente, porque a morte só podia manter sob suas chaves pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que estava ali, naquele túmulo, não tinha pecados, era o Cordeiro perfeito de Deus. E então Atos 2:24 diz que não podendo a morte detê-lo, ele rompeu pelo meio dela, e a venceu, o último inimigo, e arrancou das suas mãos a sua vitória, e o seu aguilhão. E finalmente, como a vitória já está determinada, e a história encerrada, ela será lançada no lago de fogo. Aquela ressurreição, naquele dia, na casa daquela mulher, apontava para a ressurreição do Senhor Jesus. E os que são sepultados hoje, e não são ressuscitados hoje, morrendo no Senhor Jesus, serão ressuscitados para a eternidade, para um tempo bom, perfeito e eterno. Portanto, meus irmãos, e aí? Como é que vai as coisas para você? Ou como é que vão as coisas para você? Vai tudo bem com você? Pergunta besta para um tempo em que não está bem para ninguém. Mas, pensando dessa forma nesse texto, que há tempos em que vai tudo bem na nossa vida. Há tempos que as coisas mudam e vai tudo mal. Há tempos em que Deus restaura e traz bons tempos de novo. Mas finalmente, há um tempo preparado para a eternidade, em que só vai ser bom, em que só vai ser perfeito. Eu quero terminar considerando com você, primeiro, para com os tempos bons que nós tivemos, e hoje também temos, mesmo em pandemia. Primeiro, arrependimento.
arrependimento pela ingratidão, arrependimento pela reclamação, arrependimento pela murmuração. Se arrependa, meu irmão. Como o Senhor tem sido zeloso e fiel para com você, cuidado de você e de sua casa. E o que você tem feito é reclamar, o que você tem feito é lamuriar. Não faça mais isso. Mas você também precisa ter gratidão e confiança pelo cuidado que o Senhor está tendo com você. Entramos no 2º ano de pandemia, tudo mudado e diferente, e é difícil para todo mundo, mas o Senhor tem cuidado de nós. Você está aí na sua casa com sua família. Terminando aqui, eu e o Júnior vamos para casa, para as nossas famílias. Que coisa preciosa, estamos sendo cuidados pelo Senhor. Gratidão, confiança no Senhor. Mas em segundo lugar, e os tempos ruins? E os tempos ruins que estão para tantos aqui hoje, e mesmo para nós porque não são normais. Eu queria dizer para você, dependência do Senhor, porque é só dependendo dEle e tendo fé nele que nós vamos romper e vencer. E disposição para corrermos para Ele e recebermos a sua ajuda divina. Mas em terceiro lugar, e com os tempos novos que o Senhor poderá trazer, e que certamente trará, hoje ainda ou amanhã, expectativa. Tenha expectativa no seu coração. Disse que ninguém consegue chegar onde primeiro não consegue enxergar. Ninguém consegue chegar onde primeiro não consegue enxergar. É expectativa. Se tiver ruim hoje, acredite que amanhã vai estar melhor. Busque ao Senhor, tenha fé, clame ao Senhor, mas tenha expectativa no seu coração. Não deixe sentimentos e pensamentos, coisas ruins tomarem conta de você. Não deixe a ansiedade se aninhar sobre você. Você não pode impedir que os pássaros, diz um autor, voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles se assentem na sua cabeça e façam um ninho nela. Então tome cuidado, expectativa de coisa boa na sua vida. Mas em quarto lugar, em relação à eternidade, para onde nós iremos, e em relação a esse tempo, preparação. Esse tempo de pandemia é para preparação. Quando o Senhor escreveu nossa história na eternidade, a história do mundo, estava no currículo essa pandemia, para nós vivermos neste século e neste ano. Então não despreze esse momento. Esse momento não é para você se desviar da fé, não é para você se enfraquecer na fé, não é para você se esfriar na alma. Este momento é para você ser treinado, ser aperfeiçoado, crescer na fé, crescer na alma, melhorar e não piorar. E finalmente, meus irmãos, busque ajuda se você está precisando. Encontre um ajudador para você, um Eliseu para a sua vida. E se o assunto não for tão sério, um Geazi já serve. Mas também se disponha a ser um Eliseu na vida de alguém. E se não for um assunto tão sério, também um Geazi na vida de alguém. Mas se disponha a ajudar. Outra coisa, jogue-se aos pés do Senhor, em oração e dependência. É tempo de nós orarmos. Olha como que nós estamos como igreja. Nós estamos orando, estudando a palavra. E não é tudo que nós sempre tivemos, mas é o que Atos 6:4 diz que nós precisamos ter sempre. E louvado seja o Senhor que no momento mais difícil de pandemia, nós só podemos ter aqui, conforme decisão do nosso conselho, o pastor pregando, o professor dando aula. Estamos em 2 aqui, mas nós podemos orar e nós podemos ministrar a palavra. Jogue-se no Senhor em oração. Finalmente, creia no poder sobrenatural e extraordinário de Deus. Apesar daquela mulher ter vivido um dos 3 momentos milagres das Escrituras, nosso Deus é vivo e continua agindo ainda hoje. Deus de milagres. Ele pode ir na UTI nesta noite e ministrar uma cura sobre o Adilson. Ele pode ir na UTI nesta noite e ministrar uma cura sobre a Edmara, este casal de nossa igreja, como já fez com outros. E louvamos ao Senhor por isso. Então creia, ore e busque ao Senhor. E aí, como as coisas vão para o seu lado,
Vai tudo bem com você? Eu espero que, se não está tudo bem com você, que essa palavra e essa história dessa mulher ajude seu coração a encontrar forças e descansar nesta noite. Voltar-se para o Senhor com confiança e assim viver bem esses próximos dias para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração e a sua família.